A história que vai fazer você olhar diferente para quem sofre na rua. No concreto frio que devolvia o eco dos seus passos hesitantes, uma vida quase se desfazia em fiapos de memória. Mas e se a última brasa, quase cinza, ainda guardasse o poder de incendiar a escuridão? Lázaro arrastava os pés, e com eles o peso de um mundo que parecia ter desabado exclusivamente sobre seus ombros magros, curvados não só pela idade que começava a pintar de prata suas têmporas escuras, mas principalmente pela desesperança, essa companheira ingrata dos dias cinzentos que se acumulavam como poeira nos cantos esquecidos da alma. A cidade, um monstro de concreto e vidro, rugia ao seu redor, indiferente, com suas buzinas impacientes e o burburinho constante de milhões de vidas que, ao contrário da sua, pareciam seguir um rumo, ter um propósito, por mais banal que fosse. Para ele, cada esquina era um lembrete do seu fracasso, cada vitrine iluminada um espelho que refletia não sua imagem, mas a ausência de um futuro. O aluguel atrasado, uma pilha de contas que se avolumava como uma montanha intransponível, e o estômago que roncava com uma frequência cada vez mais incômoda eram apenas os sintomas mais visíveis de um mal maior, um vazio que o consumia por dentro, tornando cada amanhecer uma nova batalha perdida antes mesmo de começar. Ele se lembrava de outros tempos, tempos em que o sorriso vinha fácil, em que seus olhos castanhos, agora fundos e assombrados, brilhavam com planos e sonhos. Onde fora parar aquele homem? Perdido em alguma viela escura da memória, talvez junto com as promessas não cumpridas e as oportunidades desperdiçadas. A barba por fazer, rala e grisalha, acentuava a palidez do seu rosto, marcado por sulcos finos que contavam histórias de noites mal dormidas e preocupações incessantes. Suas roupas, uma camisa de botão desbotada e uma calça jeans surrada, já viram das melhores, assim como ele. Eram quase uma segunda pele, testemunhas silenciosas de sua lenta derrocada. Caminhava sem destino, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, tentando se fundir à paisagem urbana, tornar-se invisível, menos um fardo para um mundo que já parecia ter problemas demais. O cheiro de fumaça e de comida barata que emanava dos botecos se misturava ao odor acre da poluição, criando uma sinfonia olfativa que era a trilha sonora da sua miséria. Parou em frente a um terreno baldio, um daqueles espaços esquecidos pela especulação imobiliária, onde o mato crescia teimoso entre entulhos e restos de construções abandonadas. Ali, no meio do caos e do descaso, uma pequena flor amarela, frágil e improvável, ousava desabrochar, agarrando-se à vida com uma tenacidade que Lázaro invejou profundamente. Aquela pequena mancha de cor no meio de tanta sujeira e abandono pareceu, por um instante fugaz, um sinal, uma mensagem cifrada do universo. Ou talvez fosse apenas o delírio de um homem faminto e cansado. Ele se agachou, os joelhos estalando em protesto, e tocou as pétalas delicadas com a ponta dos dedos ásperos. Tão pequena, tão insignificante aos olhos apressados dos transeuntes, e ainda assim, ali estava ela, resistindo, existindo. Uma onda de algo que ele não sabia nomear, talvez uma sombra de vergonha misturada com uma faísca de admiração, percorreu seu corpo. Ele, um homem feito, forte em outros tempos, se entregando, enquanto aquela minúscula planta lutava com todas as suas forças para sentir o sol. O vento frio da noite que começava a cair trouxe consigo o barulho distante de uma sirene, quebrando o breve encanto. Lázaro suspirou, um som longo e pesado, e se levantou, a imagem da florzinha teimosa gravada em sua mente. Não era esperança, ainda não, era cedo demais para isso. Mas era algo. Um incômodo, uma pergunta silenciosa que ecoava no vazio do seu peito. Seria possível que até mesmo no mais árido dos terrenos, no mais profundo dos abismos, ainda houvesse espaço para um broto, por menor que fosse? A ideia era tão absurda quanto a própria flor, e por isso mesmo, talvez, merecesse um pouco de atenção. Ele continuou sua caminhada, mas algo imperceptível para o mundo exterior havia mudado em seu passo, uma hesitação a menos, uma sombra de interrogação onde antes só havia certeza da derrota. A noite engolia a cidade, e Lázaro, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma curiosidade quase dolorosa sobre o que o dia seguinte traria, ou se ele ainda teria forças para encará-lo. O asfalto sob seus sapatos velhos parecia um pouco menos hostil, ou talvez fosse ele que estivesse um pouco menos resignado a ser esmagado por ele. Aquele pequeno ponto de luz amarela no meio do entulho era uma anomalia,
uma falha na lógica da sua desgraça, e isso, de alguma forma perturbadora, o impelia a seguir em frente, um passo de cada vez, na escuridão que ainda o envolvia, mas que agora, quem sabe, guardasse uma fresta, por menor que fosse, para uma alvorada que ele julgava partida para sempre. O frio apertou, e ele encolheu os ombros, buscando um calor que não vinha de suas roupas poídas, mas de uma fagulha interna, recém-descoberta, minúscula, mas incandescente. Os dias que se seguiram àquele encontro silencioso com a flor teimosa não trouxeram milagres, nem soluções fáceis. A fome continuava a roer, o frio da madrugada a cortar a pele, e a sombra do despejo pairava como uma nuvem de tempestade. Lázaro ainda era um náufrago à deriva num oceano de dificuldades, mas agora, agarrado ao minúsculo bote salva-vidas daquela imagem botânica, ele remava, mesmo que em círculos, mesmo que contra a maré. Começou a perambular menos a esmo, os olhos, antes fixos no chão sujo das calçadas, agora se erguiam vez ou outra, buscando não se sabe o que, talvez outras flores improváveis, outros sinais de resistência. Foi numa dessas andanças, com o sol da manhã ainda tímido tentando romper a névoa densa que cobria os arranha-céus, que ele a viu. A Aurora. Ela estava no meio de uma pequena praça, esquecida entre prédios comerciais e o tráfego intenso, um oásis de cor e vida num deserto de concreto. Distribuía algo, talvez panfletos, talvez sorrisos, para um pequeno grupo de pessoas que, como ele, pareciam carregar o mundo nas costas. Seus cabelos cacheados, escuros e volumosos, dançavam com a brisa matinal, e seus olhos, de um brilho contagiante, pareciam faróis a guiar os perdidos. Vestia um vestido estampado com cores vibrantes que contrastavam com a palidez e o cinza ao redor, e sua postura, ereta e confiante, irradiava uma energia que Lázaro não sentia há anos, talvez décadas. Ele hesitou, como sempre. Aproximar-se, interagir, era um esforço hercúleo para quem se acostumara à invisibilidade. Mas algo na maneira como ela falava, gesticulando com paixão, na forma como seu sorriso parecia genuinamente acolhedor, o atraiu, como um inseto noturno é atraído pela luz. A Aurora não oferecia esmolas, nem falsas promessas. Falava sobre um pequeno projeto comunitário, uma horta urbana que estavam tentando erguer num terreno cedido nos fundos de uma velha igreja, um espaço para cultivar não só alimentos, mas também dignidade e esperança. As palavras dela, simples e diretas, mas carregadas de uma convicção inabalável, encontraram um eco inesperado em Lázaro. Horta. Flores. Resistência. A conexão, ainda que tênue, com sua recente epifania no terreno baldio, o fez dar um passo, depois outro. Quando chegou perto o suficiente para ouvir com clareza, ela o notou. Não com pena, nem com desdém, mas com um olhar que parecia enxergar além da sua aparência descuidada, além do seu semblante derrotado. Bom dia. Quer se juntar a nós? Precisamos de mãos fortes e corações dispostos, ela disse, a voz clara e melodiosa, estendendo-lhe um folheto simples, feito à mão. Lázaro apenas assentiu, incapaz de formular uma frase coerente. Pegou o papel com os dedos trêmulos, sentindo o calor da mão dela por um instante. Era um convite, não uma ordem, nem uma súplica. Uma oportunidade, talvez a última. Nos dias seguintes, ele apareceu. Tímido, desajeitado, observando mais do que participando no início. O trabalho era duro, capinar a terra seca, remover pedras e entulhos, preparar os canteiros. Suas mãos, desacostumadas ao esforço físico, doíam, as costas reclamavam. Muitas vezes pensou em desistir, em voltar para o conforto sombrio da sua resignação. Mas a presença de Aurora, sempre incansável, sempre com uma palavra de incentivo ou uma piada para aliviar a tensão, o mantinha ali. Ela não o tratava como um coitado, mas como um igual, um colaborador. Via nele não o homem quebrado que ele se tornara, mas o potencial que ainda residia em algum lugar profundo. Aos poucos, Lázaro começou a se soltar. Suas primeiras palavras foram monossilábicas, depois frases curtas, até que um dia se viu conversando, trocando ideias sobre o melhor lugar para plantar os tomates ou a forma correta de fazer a compostagem. Outras pessoas, tão machucadas pela vida quanto ele, também encontraram naquele pedaço de terra um refúgio e um propósito.
Havia Dona Alzira, que perdera o marido recentemente e encontrava no cultivo das ervas medicinais um consolo para sua dor. Havia o jovem Beto, que lutava para se livrar das drogas e via na disciplina da jardinagem uma nova forma de canalizar suas energias. E havia Aurora, o catalisador de tudo aquilo, a alma do projeto, com sua fé inabalável na capacidade humana de se reinventar. Lázaro começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Aquele pequeno grupo heterogêneo, unido pelo barro nas mãos e pela esperança no coração, era uma família improvável, mas real. Ele ainda não tinha um teto seguro sobre a cabeça, nem dinheiro no bolso, mas tinha um lugar para ir, um trabalho a fazer, pessoas que contavam com ele. E isso valia mais do que ele imaginava. A pequena flor amarela do terreno baldio havia plantado uma semente. E agora, regada pela gentileza e pela persistência de Aurora, essa semente começava a brotar, timidamente, no solo árido do seu coração. A jornada ainda era longa e incerta, mas pela primeira vez em incontáveis luas, Lázaro sentia que não estava mais sozinho, e que talvez, apenas talvez, a alvorada não estivesse tão partida assim. O sol já não era mais um inimigo que anunciava outro dia de provações, mas um aliado que aquecia a terra e nutria as mudas que Lázaro, agora com mãos calejadas e orgulhosas, ajudava a cultivar. A horta comunitária floresceu literalmente. Os primeiros tomates surgiram, vermelhos e suculentos, as alfaces formaram cabeças viçosas, e o perfume das ervas aromáticas se espalhava pelo ar, um bálsamo para as almas cansadas da vizinhança. Lázaro, antes um espectro curvado pela desesperança, agora caminhava mais ereto, os ombros menos tensos, um brilho renovado naqueles olhos castanhos que antes só refletiam a escuridão. Ele se tornara uma peça fundamental no pequeno ecossistema da horta, não apenas pela sua força física, que redescobrira com prazer, mas também por uma habilidade surpreendente com as plantas, um dom que ele nem sabia que possuía. Parecia conversar com elas, entendendo suas necessidades, seus ciclos. Dona Alzira dizia, com um sorriso matreiro, que ele tinha dedo verde, e Lázaro, pela primeira vez em anos, aceitava um elogio sem se encolher. Aurora, observando sua transformação, sentia o coração aquecido. Ela não fizera nada além de oferecer uma oportunidade, um espaço, mas fora a força interior de Lázaro, sua resiliência adormecida, que fizera o resto. A horta começou a gerar um pequeno excedente, que eles vendiam numa feirinha improvisada aos sábados. Com o dinheiro, ainda pouco, mas significativo, conseguiam comprar mais sementes, ferramentas melhores, e até mesmo ajudar com as despesas mais urgentes dos membros do grupo. Lázaro, com sua parte, conseguiu alugar um quartinho simples, mas limpo e seguro, nos fundos da casa de uma senhora que frequentava a igreja. Não era um palácio, longe disso, mas era seu. Um lugar para descansar a cabeça sem o medo constante do despejo, um lugar para chamar de lar. A barba, antes um sinal de desleixo, agora era parada, e suas roupas, embora ainda simples, estavam sempre limpas, remendadas com um cuidado que refletia sua nova autoestima. Ele até começou a ajudar Beto, o jovem que lutava contra o vício, oferecendo não conselhos, pois não se sentia qualificado para isso, mas uma presença firme, um ombro amigo, e o exemplo silencioso de quem também estava reconstruindo a vida, tijolo por tijolo, ou melhor, muda por muda. Um dia, enquanto colhia manjericão, o aroma fresco invadindo suas narinas, Lázaro parou e olhou ao redor. Viu as cores vibrantes dos vegetais, o sorriso de Dona Alzira enquanto ensinava uma criança a plantar, a energia contagiante de Aurora coordenando os trabalhos, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que seus olhos marejaram. Não era a vida que ele sonhara na juventude, cheia de grandes feitos e conquistas materiais. Era algo mais simples, mais profundo, mais real. Era a alegria de ser útil, de pertencer, de ver a vida brotar de suas próprias mãos. Ele se lembrou da pequena flor amarela no terreno baldio, aquela faísca inicial. Quem diria que um encontro tão insignificante poderia desencadear uma transformação tão profunda? A cidade, antes um monstro opressor, agora lhe parecia diferente. Ainda era barulhenta e caótica, mas ele aprendera a encontrar nela os seus refúgios, seus oásis de paz, como a pequena praça da horta. Ele descobrira que mesmo no asfalto mais duro, a vida sempre encontra uma fresta para surgir.
Certa tarde, Aurora o chamou. Lázaro, tenho uma proposta. A prefeitura abriu um pequeno edital para projetos de agricultura urbana em escolas da região. Pensei em inscrevermos a nossa horta, expandir, levar esse conhecimento para as crianças. E pensei em você para coordenar essa parte, ensinar os pequenos. Você tem um jeito especial com as plantas, e uma paciência que eu admiro. Lázaro ficou sem palavras. Ele, um ex-desvalido, coordenar um projeto? Ensinar? A responsabilidade pareceu imensa, mas ao olhar para o rosto confiante de Aurora, para o brilho em seus olhos, ele sentiu que podia, que devia. Eu aceito. Será uma honra. Um sorriso largo, o primeiro em muito tempo que alcançava seus olhos, iluminou seu rosto. Aquele homem que antes se arrastava pelas ruas, invisível e quebrado, agora tinha um propósito, uma voz, um futuro. A alvorada, que ele julgava partida para sempre, finalmente despontava no horizonte da sua vida, tingindo o céu com as cores vibrantes da esperança e da segunda chance. Ele era Lázaro, o vigia daquela nova manhã, e suas mãos, antes vazias, estavam agora cheias de sementes, prontas para semear um amanhã melhor, não só para ele, mas para todos que cruzassem seu caminho. O ciclo se completava, e a vida, teimosa e bela, seguia seu curso, florescendo onde menos se esperava.